Nós estamos no mês de junho, e junho é dedicado ao junho laranja. Por quê? Porque é o mês de conscientização sobre anemia e leucemia. A anemia continua sendo um tema que traz muitas dúvidas aí para vocês, né? E se tiver dúvidas, vocês podem perguntar também. E a leucemia, que menos frequente que a anemia, é seríssimo demais, inclusive é o tipo de câncer que incide aí, sobretudo, maligno, sobre a infância, né? Então é um mês importante. Todas as datas, o ano inteiro, a gente dedica reportagens sobre isso, porque é a nossa forma de contribuir, de participar dessas conscientizações todas. Mas sempre para isso a gente precisa dos médicos, né? Porque a gente não entende. Nós temos como fazer com que a mensagem, o esclarecimento, o conhecimento dos médicos cheguem até vocês. Então, vejam isso como nossa parte nessas campanhas todas. E, como disse, só é possível que os médicos participam muito gentilmente, como vai fazer agora a doutora Fernanda Borges Ribeiro, hematologista, sobre esse junho laranja. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia, tudo bem? Tudo, a senhora também, tudo certo? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom, agradeço muito pela sua gentileza, porque é uma forma que você vai ajudar, né, a população, e a gente também, como diz, a gente faz com isso o nosso papel aqui, porque nós estamos falando, está certo isso, por exemplo, do câncer maligno que mais atinge a infância? A leucemia linfocítica crônica, aguda, né? A leucemia linfóide aguda é o câncer mais comum da infância. E é tão avassalador quanto os outros que atingem outras fases da vida, da idade, doutora? Desculpa, não entendi. Ele é tão avassalador, tão perigoso quanto os demais que atingem, sobretudo, outras idades? Quando a gente fala de leucemia, a gente está falando de um espectro de doenças, né? Não é uma doença única. Quando a gente fala da leucemia da infância, normalmente a gente está se referindo à leucemia linfóide aguda, que é uma doença que dos 2 aos 10 anos de idade, ela costuma ter um prognóstico melhor, né? Não é lógico que ninguém quer ter um filho com leucemia, é uma doença grave, um tratamento extremamente agressivo, mas ela ainda tem um prognóstico melhor do que quando a gente pega a mesma doença no idoso. Ou até em recém-nascidos ou crianças menores de 2 anos. Adulto jovem, o prognóstico já é pior. Quando a senhora fala em prognóstico pior ou melhor, vamos dizer, por pior a gente entende, ou por melhor a gente entende que no caso das crianças a letalidade pode ser mais contida, é isso? Para a leucemia linfóide aguda da infância, entre os 2 e os 10 anos de idade, a gente tem mais de 80% de cura. Nossa, é um bom índice, né? Um bom índice para a leucemia aguda, sim. Em alguns centros, até mais que isso. Porque aí a leucemia, quando é característica dos adultos, tem outro nome, doutora? Na verdade, assim, a leucemia é um grupo de doenças. Então, a gente tem a leucemia linfóide aguda, a leucemia mieloide aguda. Essas doenças ocorrem tanto na infância quanto na vida adulta. Tá? É a mesma doença. Só que o comportamento da doença na faixa etária, ela acaba sendo diferente. O comportamento da doença muda, apesar de ser a mesma. Se você olhar a célula, é a mesma célula, mas a característica do comportamento da patologia muda de acordo com a faixa etária. A leucemia também tem a forma benigna? Não. Não? Não. A gente tem leucemia crônica. Mas não benigna? Não benigna. Essas leucemias que a gente vê no filme, que cai cabelo, que tem que fazer transplante de medula, normalmente são as leucemias agudas. São doenças que têm uma instalação rápida, elas são muito agressivas, elas precisam de tratamento precoce e são doenças graves, realmente. As leucemias crônicas também são doenças graves, mas a instalação delas é insidiosa, é mais lenta, né? Quando a gente fala de alguns tipos, por exemplo, leucemia linfocítica crônica, às vezes a gente não tem que tratar. A gente pode acompanhar o paciente. Então, são doenças de comportamento diferente. São doenças muito mais frequentes nos idosos do que nos jovens, nas crianças. É raro você ver em criança, né? Mas quando a gente fala leucemia, abrange um grupo bem amplo de patologias. Eu vou fazer uma pergunta à senhora. Muitos ouvintes vão dizer, nossa, você foi muito simplista na pergunta. Não, por favor. Não, eu vou fazer a pergunta do beabá. Porque quando a gente fala em leucemia,
as pessoas, até boa parte, já sabem que estamos falando de câncer, mas quando falando de câncer, a gente está falando de células, quase sempre estamos falando de tecidos, da pele, de órgãos e tudo. A leucemia, qual é a forma dela no organismo e como ela começa a dar os primeiros sinais para esta vida, para a pessoa, para o paciente? Então, a leucemia é o famoso câncer no sangue, né? No sangue, começa daí, então, é no sangue. A origem da leucemia normalmente é na medula óssea, na fábrica do sangue. Ali na fábrica do sangue a gente tem células que são conhecidas como células tronco, né? A famosa célula tronco. Essa célula tronco, ela dá origem a todas as outras células do sangue. E o defeito, ele acontece na célula bem jovem ainda. E aí essa célula jovem, ela começa a ter dificuldade de maturar, ela tem uma melhor sobrevida, ela morre menos do que as células normais, e com isso ela começa a substituir o espaço da medula óssea das células normais. Então essa medula vai sendo substituída por células doentes que não trabalham. A hora que essa medula está bem cheia, ela começa a ir para a periferia, e aí eu vou ver a célula da leucemia no sangue. Também, mas ela começa lá na medula, tá? O que vai acontecer? Como os meus bons operários estão sendo substituídos por células doentes, né? Por operários que não trabalham, eu vou ter falta daquilo que a medula produz no sangue. Então eu vou ter anemia, eu vou ter queda de plaqueta, eu vou ter imunidade mais baixa. Aí vem os primeiros sinais de exames. Exatamente. Que vão... Entendi. Mas não confunde, porque veja bem, nós temos um exemplo muito recente que atingiu muita gente, a dengue, cuja característica é a alteração nas plaquetas. Ela não é a única que vai... vamos dizer assim, a alteração nas plaquetas, inicialmente, não necessariamente significa dizer que a pessoa está com leucemia, né? Não, nem dengue, né? Então, assim, muitas viroses podem cursar com queda de plaqueta. Na verdade, queda de plaqueta é um sinal laboratorial que pode ser de várias doenças. Entendi. Né? Quando você tem um paciente que chega com dor de cabeça, dor no olho, né, febre, coceira, aí você pensa em dengue, né? Mas se é um paciente que além da plaqueta baixa, tem anemia, tem defesa baixa, você já vai pensar em outras doenças. Né? Então, assim, ela é um sinal laboratorial de que alguma coisa está errada. Entendi. Então, outros males também mexem nas plaquetas, que não pode, essa alteração da plaqueta não pode ser o indicador número 1, não. Mas, em geral, as pessoas, quando buscam esses exames, o que é que elas estão sentindo para ter procurado o médico? Então, as leucemias, normalmente, o paciente procura por conta de ou febre, ou sangramento, ou queixas de anemia, fadiga, cansaço. E aí nós vamos fazer um hemograma e nós vamos ver que esse hemograma está alterado. A partir daí a gente começa uma investigação. Se já tiver tido tempo dessa célula doente estar no sangue periférico, eu conseguir ver ela no sangue, o diagnóstico é bem tranquilo. Né? Às vezes o médico olhando a lâmina, a gente já sabe que aquilo é uma leucemia aguda. Às vezes a gente precisa fazer exames mais, procurar mesmo na medula óssea, fazer uma punção de medula para poder avaliar essa fábrica. E aí o diagnóstico vem dali. A leucemia incide mais particularmente sobre uma idade ou tem sido geral? Não, a leucemia ela acontece nas mais variadas idades. Né? A gente tem picos de incidência. Então, por exemplo, a leucemia linfóide aguda ela é mais comum na infância, depois a gente tem um segundo pico por volta dos 20 anos de idade e um terceiro pico a partir dos 60. Tá? A leucemia mieloide crônica, ela é mais comum a partir de 50 anos. A leucemia linfocítica crônica, ela é mais comum no paciente da terceira idade. Então é bem variável, mas ela pode acontecer em qualquer idade. Há alguma coisa que as pessoas possam fazer ou evitar de modo a prevenir, ou há uma situação genética inevitável para que incida aí sobre um organismo de uma pessoa para ela ter? Isto é, dá para prevenir ou ela é uma herança genética inevitável? É o azar. Oi? É azar. Azar. Falta de sorte. Olha, todo momento eu estava entendendo no meu fone que a senhora estava dizendo avar, como A-V-A-R. Eu falei, avar, mas o que é avar? Azar?
Azar. É lógico Por que a gente quê, pode doutora? comer bem, a gente pode se alimentar bem, a gente pode se expor a menos fatores que são considerados como cancerígenos de uma forma geral, como cigarro, radiação, mas não existe um achado hoje que sugere que uma pessoa vai ter leucemia ou não. É azar mesmo. É azar. Nem assim diferencia de origem, isto é, por exemplo, entre pessoa de origem negra ou pessoa de origem... Porque tem doenças que incidem mais sobre as pessoas negras e menos nas assim, outras, vice-versa também. Mas aí por uma questão de composição de pele, uma série de coisas, então diferencia. Agora, no caso da leucemia, ela diferencia de um continente para o outro, por exemplo? De um hemisfério para o outro, por exemplo? É muito pequeno. E assim, o que a gente percebe, o que acontece é o seguinte, as leucemias agudas, que são as doenças que mais apavoram, né, muito mais do que as crônicas, elas têm, um dia você não está doente, no outro dia você tem leucemia, entendeu? É muito rápido. Né? Ela aparece rápido assim? Rapidamente. É uma doença que um hemograma de uma semana é totalmente diferente um do outro. E pode ser letal também num processo muito rápido? Pode ser letal num processo muito rápido. De dias, semanas? De dias. Pode ser dias. Aí, o paciente que abre o quadro de uma leucemia com um quadro infeccioso associado é um paciente muito complicado. Infelizmente. Que coisa, né? Doutora, eu estava aqui enquanto a senhora falava isso pensando, né? E a gente às vezes é soberbo, né? Quantas vezes as pessoas são, sei lá, soberbas, arrogantes, se acham, né? E a gente é tão vulnerável, não? É isso aí mesmo. Aquilo que o sujeito pensa que é hoje aqui todo bam, em alguns dias foi. Muda tudo. Muda tudo. É essa a lição da vida, né? Ah, meu Deus. Mas agora, quase sempre a pessoa descobre que tem leucemia porque ela apresentou algum problema, procurou o médico e os exames mostraram. Independente de ter sintomas e tudo, a senhora diria que é bom que uma pessoa que não esteja sentindo nada, que esteja bem, faça esse exame? Das plaquetas, aí tudo Então, o hemograma ele é um exame que faz parte de qualquer check-up, né? É o exame básico para você vai no seu cardiologista uma vez por ano, ele vai pedir. Ali já né? vem? Vem o hemograma, vem tudo, vem a contagem de plaqueta, vem se tem anemia, vem tudo ali. Olha, por isso que é bom fazer um exame anual, né, doutora? Só que você vai no médico um mês, no mês seguinte você já tem um problema, você não te entende. Pode ser assim também, né? Não vai resolver, mas aí eu acho que a gente tem que aproveitar até essa deixa aí, dessa surpresa, né, e dessa posição que a gente muda muito na vida, e lembrar da importância que é doar sangue, né, dessas pessoas, que um dia a gente pode estar com alguém que a gente gosta nessa posição e a gente precisa demais dar conta que está faltando. Doutora, de qualquer modo, o mês aqui ele é destinado à conscientização sobre leucemia. Por isso que nós estamos fazendo a entrevista como uma forma de contribuir com essa campanha que acho que é mundial. E é por isso que a doutora Fernanda está com a gente, porque ela está dando a contribuição dela para vocês. Aproveitem a entrevista. Que também esse mês de junho, ele é o junho laranja, também de conscientização, Adalberto, de anemia. Anemia. O Darcy, antes de finalizar, tem aqui uma pergunta. Não, nós vamos entrar no quesito anemia já em seguida. Então, mas tem uma pergunta de leucemia. De leucemia. Sim, então passa para a doutora Fernanda. A Maria Helena, que mora no Jardim Alvorada, a doutora, ela falou o seguinte, tá? Que ela tem a filha dela e ela disse que foi ao médico e disse que essa doença é um pouco lenta. No caso da filha dela, a doença leva até mais de 10 anos, assim disse o médico para ela. Isso é verdade? Então, ela provavelmente tem uma leucemia crônica. Então, isso pode acontecer mesmo, né? Pode ser uma leucemia crônica. Pelo que eu entendi... Aí teria que ver direitinho qual é o tipo de diagnóstico que ela tem, né? É porque normalmente as pessoas se focam só nas leucemias agudas, né? Que é a que cai cabelo, que vai para o transplante. As leucemias crônicas, elas têm uma evolução bem lenta, né? Aí teria que ver direitinho qual que é o diagnóstico dela, mas uma leucemia de evolução assim, de 10 anos, provavelmente uma leucemia crônica. Existe um tratamento durante todo esse período, doutora?
alguns pacientes com leucemias crônicas nem precisam tratar. A gente acompanha eles e espera alguma manifestação clínica que justifique o início de tratamento. Entendeu? Outros não. Leucemia mieloide crônica a gente sempre trata, leucemia linfocítica crônica nem sempre a gente trata. Entendi. Bom, pelo que eu entendi, a senhora conversando com o Daércio, existe mais de um tipo de leucemia, né, doutora? Se não me engano, se me corrija, se não foi isso, mais 12 tipos de leucemia ou mais? Não, existe mais. Mais tipos de leucemia. Bem, vamos falar... Existem vários tipos de leucemia mieloide aguda, existem vários tipos de leucemia linfóide aguda. E isso só se descobre fazendo os exames, né? Os exames. Tá certo. Vamos falar de anemia agora, doutora? Vamos. Anemia que a gente sempre ouvia quando criança, a mãe falava, olha, esse menino tá anêmico, precisa levar no médico, precisa tomar isso, tomar aquilo. E hoje, como é que tá a situação? Avançou muito nesse sentido ou ainda há muito caso de anemia ainda? Ainda há muitos casos de anemia, né? A gente tem que lembrar que a anemia, assim como a plaqueta baixa, ela é um sinal laboratorial de que alguma coisa está errada, né? A gente tem anemias hereditárias, a gente tem anemias carenciais, né, que é falta de comida ou falta de alguma vitamina específica. Então, a gente tem anemia porque o nosso organismo resolveu destruir as nossas células vermelhas. Então, assim, quando a gente tem anemia, a gente tem uma gama de doenças que a gente precisa investigar. E quando fala que tem anemia, doutora, sempre fala, olha, falta de vitamina. Eu me recordo disso quando era criança, né? Olha, tá faltando vitamina. A alimentação, por exemplo, é importante? A alimentação é muito importante, né? Uma das principais causas de anemia ainda no Brasil ainda é a falta de ferro, né? Mas não é a única, né? E é muito comum a gente pegar, às vezes, paciente no consultório que vem com quadro de anemia arrastada, tratando há meses ou às vezes anos, tomando polivitamínicos ou suplementação de ferro, e anemia de causas totalmente diferentes, né? Não está melhorando porque nós não estamos tratando a causa. Então, a gente precisa sempre lembrar de investigar a causa e não assumir que é vitamina e ficar por isso mesmo. Toda anemia é falta de ferro, doutora, no organismo ou não? Oi? Toda anemia não é falta de ferro no organismo? Não. Não, existe outro tipo de anemia também. Muitos tipos de anemia. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta que muito se fala, e eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo agora vai prestar atenção também. As mães antigamente falavam, olha, vamos colocar beterraba no feijão para poder curar essa anemia. Isso é mito ou verdade? Na verdade, são fontes de ferro, né? É isso que eu estou falando. A maior parte das pessoas acredita que todas as anemias é por falta de ferro. E normalmente na infância, mulheres jovens que apresentam fluxo menstrual aumentado, a causa mais provável é que seja realmente falta de ferro. E aí o feijão vai muito bem, a couve vai muito bem. Se a gente colocar a vitamina C junto com suco de laranja, um suco de limão, ajuda a absorver esse ferro, né? Lembrar que a criançada não pode tomar mamadeira depois do almoço, porque o leite atrapalha. Então, assim, isso tudo é verdade, mas não é a única. A gente tem que lembrar que se não melhorou, né, ou se é um paciente numa faixa etária diferente, a gente tem que investigar outras causas. Entendi, doutora. Quais são os problemas da anemia, doutora? O que causa no ser humano? Então, a anemia, o que acontece? O glóbulo vermelho ele é responsável por carregar o oxigênio. Então, se falta hemoglobina, se falta glóbulo vermelho, a gente vai ter uma hipoxemia, vai faltar oxigênio aos tecidos, né? Então, se eu estou sentadinha aqui, eu não estou sentindo nada, eu tento levantar e fazer uma caminhada, ou correr até o banheiro, ou qualquer coisa, eu vou sentir batedeira, eu vou sentir canseira, eu posso ter sensação de desmaio, eu posso não conseguir fazer isso de jeito nenhum, entendeu? Porque está faltando oxigenação nos tecidos. Entendi. Aumenta o risco da pessoa ter eventos isquêmicos, né? Certo, doutor. E qual tipo de anemia mais perigosa? Existe um tipo de anemia muito perigosa? A anemia mais perigosa é aquela que não está sendo tratada, né? Porque, assim, o paciente, o normal de hemoglobina é em torno de 12. Então, se eu tenho um paciente com 9 de hemoglobina, daí eu não trato, ele vai para 7, ele vai para 6. E aí, então, a anemia grave é a anemia grave. É o menor aporte que você tem de hemoglobina, né? É por falta de ferro ou é por falta de hormônio. Então, se eu estou tratando, não existe a forma mais grave de anemia, né? Não tem isso. Eu tenho que estar tratando a causa dela de forma adequada. E o tratamento de anemia existe através de medicamento, alimentação? Como que a pessoa deve fazer esse tratamento?
Tem alimento, tem medicação, tem anemia que é por causa da leucemia, daí eu tenho que tratar a leucemia, tem anemia que é hereditária, por exemplo, paciente talassêmico major, tem que tomar sangue todo mês porque não tem remédio. Então é por isso que é importante a investigação. É importante, no caso de criança, que a mãe fique atenta na criança. E como saber, doutora, quais são os sintomas? Dá para ver na pele? Antigamente olhava, olha, através do olho dava para perceber que a criança era anêmica. Isso, ele é mais descorado, né? Você olha a mucosa do olho, a mucosa tá mais branquinha. Às vezes a criança que era disposta para brincar, de repente ela não tem mais disposição, ela fica mais amoadinha. E aí a gente vai. Mas da mesma forma que a gente conversou nas leucemias, o hemograma é um exame que faz parte dos exames do pediatra, né? O pediatra vai estar avaliando os sinais clínicos de anemia, então a puericultura bem feita, né? Ir no consultório de rotina, ver se a criança está tudo certo, e o pediatra vai perceber se tem sinais clínicos de anemia, se tem necessidade de investigar alguma coisa que não só falta de comida, né? Normalmente o pediatra faz bem esse trabalho. Falar em comida, se você me permitir, Adalberto, doutora, quais alimentos são ricos, por exemplo, em ferro e de forma a repor esse ferro no caso da anemia com maior facilidade? Ferro, eu sou fã da couve. Couve? A couve? Couve. Couve é muito rica. Comum, né? Eu brinco com os pacientes que é para tomar laranja com couve, o suco verde de manhã cedo. Vamos chamar aquela comida que o Olivia Palito, lá como chama? Espinafre também tem bastante ferro. Espinafre tem, né? Espinafre tem bastante ferro. Feijão tem? Feijão tem bastante ferro, carne vermelha. Qualquer carne vermelha? Carne vermelha. Ok. O fígado tem muito ferro, né? Qualquer carne vermelha é rica em ferro. O duro, doutor, é que esses alimentos, a criança, legumes, nem todas aceitam bem. Normalmente as crianças que não aceitam bem legumes é porque a mãe está oferecendo coisas que não deveria em casa. E aí ele gosta mais dos biscoitinhos aí, né? Cheio de tranqueira. Gosta, não gosta? A gente também prefere as besteiras, não prefere? Não vamos ser hipócritas, né, doutora? Dizer que só as crianças que gostam de porcariada, né? Então, assim, a criança ela ainda não tem maturidade para escolher o que ela vai comer e o que é melhor para ela. Então, bater, por exemplo, um alimento desse aí, colocar na papinha lá, misturado sem que ele perceba, por exemplo, é uma saída? É uma saída, mas eu acho, o que eu sempre bato, eu atendo criança, porque a gente não tem hematopediatra em Matão, mas o que eu sempre converso com as mães é que você não deve oferecer outras coisas. A criança ela precisa criar maturidade na alimentação dela primeiro, para comer verdura, legume, para depois você introduzir o açúcar. Mas será que a mãe sozinha consegue? Eu digo sozinha, doutora, porque o mundo faz uma pressão pesada, né? A moda, o fast food, tudo isso, o tempo todo fuzilando a cabeça dessa criança e a mãe tentando fazer outra coisa. Será que ela vai vencer essa guerra, doutora Fernanda? Vence a guerra. Vence. Eu tenho uma em casa, eu sou prova disso. Eu acho que você não precisa proibir o seu filho, ele pode comer o chocolate. O problema que eu vejo muito no consultório é assim, a criança substitui por mamadeira. Nós temos hoje crianças tiranas, né? Vamos falar a verdade, eles que mandam na casa. Sim, são reizinhos hoje em dia, né? Exato. Nasceu um reizinho. E assim, o que os pais precisam entender é que você não dar doce não é falta de amor, é amor. Né? Você prestar atenção no que o seu filho está comendo é amor. Mas vamos imaginar uma criança em idade escolar que não fica só com os pais. Ele vai aí, comer doutora? besteira na escola, não tem problema. Mas a hora que ele chegar em casa, ele vai ter a janta bem feita, ele vai ter acesso às outras coisas, entendeu? Se ele come, e assim, ele só vai tomar refrigerante na escola, ele só vai tomar se ele tiver dinheiro para isso. De graça ninguém vai servir, né? Se a gente estiver falando de escola pública, a escola pública não oferece esse tipo de alimento. Então, até baniram lá os refrigerantes e tudo, né? Eu tenho uma gatinha de 11 anos. Ela nunca tomou coca na vida dela. E hoje é por opção dela. Porque ela vai para aniversário, ela vai para a escola, ela escolhe o alimento dela. Mas o que é importante? Primeiro ela aprender a comer em casa aquilo, o que é certo. Depois, eu sou fã de Coca-Cola, Fernanda, adoro. Eu não gosto. E eu posso tomar Coca-Cola na frente dela, ela não tem curiosidade. Porque ela aprendeu primeiro o que ela tinha que aprender. Aí depois você introduz o resto. O resto o mundo cuida. A gente tem que cuidar do que presta. Fazer o contrabalanço. Se entregar para as delícias do mundo, aí o bicho pega, né? Eu tenho criança obesa no consultório, anêmica.
Anêmica e obesa? Anêmica Parecia e que tá obesa. forte, mas não tá forte coisa nenhuma. Não, porque a alimentação é a base de bolacha de maisena, é a base de leite. Eu tenho criança no consultório de 5 anos que pesa o mesmo tanto que eu. Pois é, acabei de ver um vídeo agora há pouco do meu neto, pegou escondido uma goiaba bem pequenininho, ele tem 1 ano e Ai, 2 que meses, comendo uma goiaba sozinho, lá pegou... Ai. Bom, falei, moleque uma delícia, desganado. tá vendo? Mas é que eu lembrei agora, porque vi agora há pouco. Adalberto, mais perguntas? Tem sim, doutora. O João Carlos, ele pergunta o seguinte, ele fala que ele tem excesso de ferro no sangue, de vez em quando Excesso? tem que tirar sangue, é isso, doutora? Sim, Tem isso, é? Tem o inverso também existe? Tem, existe. Só que acontece uma coisa agora que é o seguinte, como é que chama o moço? O nome dele, Alberto? Ricardo. Então, o Ricardo tem que ver se ele fez realmente só a ferritina, que o que acontece muito é de alguns colegas pedirem só a ferritina. A ferritina ela é o armário que guarda o ferro, mas nem sempre esse armário está cheio. E aí os colegas pedem o exame da ferritina, julgam que é excesso de ferro, colocam o paciente em sangria sem necessidade. Então precisa ver se foi feito dosagem do ferro sérico dele, os outros parâmetros do perfil do ferro. Só a ferritina não serve, e é o mais comum. Só aquele exame inicial não é suficiente. Só a ferritina não. Ricardo, você precisa ver se no teu caso você se baseia só nesse exame ou se houve um avanço aí na pesquisa do restante aí, né, doutora? Acho que é isso, né? Aí. É o teu caso aí. Pergunta feita aqui pelo ouvinte, ela própria faz a pergunta, a senhora, doutora Fernanda. Bom dia, doutora. Aqui é a Lília do Nova Cidade. Lília. Eu queria saber sobre a talassemia. A talassemia, eles falam que é anemia italiana. Então eu queria saber, porque eu fiz exame de sangue, a hemoglobina é 12,4. A minha deu 11,5 e a outra é 16,0. Eu queria saber sobre a anemia, como que é. Pode falar? Sim, doutora, pode ficar à vontade. Então, a talassemia é uma anemia hereditária, que ela é conhecida como anemia dos italianos, porque ela tem origem ali no Mediterrâneo, né? Ela é caracterizada por você não conseguir produzir as moléculas de hemoglobina que você precisa, tá? A gente define elas como minor, intermédia e major. A minor, normalmente é o caso dessa senhora, não tem sintomas. A major precisa tomar sangue a vida inteira, porque não consegue produzir sangue, não importa quanto eu dou de ferro, quanto eu dou de vitamina, não consegue. A talassemia, ela é uma anemia que quando a gente olha o hemograma de primeira vez, sim, ela confunde muito com anemia por deficiência de ferro, por conta dos parâmetros, né? Assim como na deficiência de ferro, a nossa célula sai pequenininha. Então eu imagino que, a dona Eliane, né? Isso. Eu imagino que ela tenha feito já o hemograma, que o hemograma tem essa célula pequenininha, que ela vai ver num lugar que está escrito assim, VCM, um valor está bem mais baixo que a referência, e que ela já tenha feito tanto o estudo do ferro dela, quanto a pesquisa da hemoglobinopatia para fazer o diagnóstico da talassemia. Mas assim, nos talassêmicos minor, eles vivem a vida deles normal, não tem nenhum problema, eles são anêmicos, mas uma anemia discreta. A única coisa importante de saber é que quando eles forem casar e ter filhos, a gente precisa fazer o estudo do parceiro para ver qual é a chance de nascer uma criança com uma doença mais importante. E nascer a criança com o mesmo problema. Então, nesse caso... Ou uma doença major, né? O nosso medo é que junte o traço de um com o traço de outro e nasce uma criança com talassemia major. Entendi. Tem mais perguntas aqui ainda pelo WhatsApp. A Margarida, ela pergunta: bom dia, doutora. Olho amarelado, o que significa? Olho amarelado significa, normalmente, excesso de bilirrubina. Hepatites, algo assim. A bilirrubina, não necessariamente hepatite. A bilirrubina, ela é produto da morte da célula vermelha. Então, é assim, a gente tem a nossa célula vermelha que carrega hemoglobina. A hora que ela fica velha, ela é destruída, ou em algum momento ela é destruída por algum motivo. E aí, nós vamos metabolizar o que tem nessa célula. E a hemoglobina, ela vai virar bilirrubina indireta. Essa bilirrubina indireta vai para o fígado, lá ela é processada em bilirrubina direta, tá? Muitas vezes esses pacientes são encaminhados para mim, por quê? Porque existe um excesso de destruição celular, e aí aumenta a bilirrubina e o olho fica amarelo, não porque o fígado está doente, mas porque nós estamos destruindo mais células do que ele consegue
metabolizar, vamos falar assim, entendeu? Então aí o olho fica amarelinho. A gente chama isso de hemólise, anemias hemolíticas. É outra causa de anemia. Fechou aí? Tudo bem? Sobre anemia, sim, Daércio. Ainda teria uma outra pergunta. Então vamos rapidamente. A Lucimar, ela pergunta para a doutora, quando a gente pega dengue, as plaquetas abaixam muito. E quando saramos, precisa tomar vitaminas ou sua alimentação resolve? Não precisa de nada. O próprio organismo já resolve. Já vai resolver com o tempo. Ele cuida disso, é lógico. Manter uma boa alimentação, principalmente se você estava saindo do quadro viral, hidratação é importante. Mas a plaqueta, ela vai responder sozinha. Ok. Também aqui, fechou? Okay. Doutora, foi ótima a entrevista com a senhora, em primeiro lugar, porque a senhora consegue transformar conhecimento científico, que geralmente é uma coisa complicada, esses nomes todos e tal, em um linguajar que todos entenderam. E aí nós completamos aqui, já que estamos aí dentro desse mês aqui, em que outras matérias serão feitas, mas é a nossa contribuição aqui do jornalismo e da doutora Fernanda para vocês, telespectadores, ouvintes e internautas do programa, sobre essas duas doenças, anemia e leucemia, cujo mês é dedicado à conscientização sobre elas. É o Junho Laranja, por isso a entrevista e por isso que a gente procura fazer de cada entrevista um momento de alguma forma útil para vocês. Assim foi, não tenho dúvida nenhuma, a entrevista com a senhora. Muito obrigado, doutora Fernanda. Obrigada a vocês pelo convite, viu? Uma boa semana para todo mundo. A senhora também, pela gentileza, eu agradeço. Um abraço. Outro abraço. Doutora Fernanda Borges Ribeiro, hematologista.